Há cerca de 6 milhões de anos, uma imensa ave dominava os céus da Patagônia Argentina com asas de ferro. Percorrendo longas distâncias, a visão de tal criatura com certeza configuraria um terror para os pequenos mamíferos que rondavam a região. Mas quem era ela? Como é que um pássaro com uma envergadura tão grande conseguiu até levantar voo? Durante o período Neógeno, que aconteceu aproximadamente entre 23 e 2,6 milhões de anos, havia um grupo de aves gigantes voadoras conhecidos como teratornitídeos sobrevoando as Américas. A maior parte desses pássaros viveu durante o período seguinte, o Quaternário, especialmente na América do Norte. Um exemplo desses animais é o Teratornis merriami, cujo fóssil foi encontrado nos poços de La Brea. Essa ave podia alcançar uma envergadura de cerca de 3,5 metros. De modo geral, os teratornitídeos são uma família de aves que ainda não é muito bem conhecida. Por muito tempo, eles foram retratados como se fossem parecidos com os abutres, e hoje acredita-se que tenham uma relação com os abutres do Novo Mundo, os famosos urubus. Por isso, acostumava-se representar esses animais como necrófagos sedentos por carniça. Mas essa ideia está completamente errada. Embora não pudessem pegar ou carregar presas durante o voo, os teratornitídeos geralmente caminhavam pelas planícies cobertas de grama e, assim como os carcarás, se alimentavam de pequenos mamíferos. Espécies como a gigantesca Argentavis magnificens, devido à sua altura impressionante, conseguiam avistar pequenos animais correndo pelo chão, persegui-los e engoli-los inteiros. Na verdade, ela foi provavelmente a maior e mais pesada ave voadora que já existiu na América do Sul. Conhecida a partir de fósseis encontrados no centro e noroeste da Argentina, ela ganhou esse nome que significa Ave Magnífica da Argentina. Essa gigante tinha aproximadamente o dobro do tamanho do albatroz errante, que é atualmente a maior ave voadora. Apenas os pterossauros, que se extinguiram há muito tempo, poderiam ter rivalizado ou superado seu tamanho. As estimativas mais altas indicam que ela tinha cerca de 8 metros de envergadura e pesava aproximadamente 120 quilos, o que a tornaria sem dúvida a maior ave voadora já conhecida. Com esse tamanho todo, o Argentavis só conseguiria levantar voo em condições bem favoráveis, como ventos fortes e terrenos inclinados para ajudar no voo planado. Além disso, um estilo de vida necrófago seria mais compatível com um animal de tamanha proporção. E tudo isso parece ser confirmado pelos fósseis encontrados até agora. A quilha do externo, o osso do peito que serve de ponto de fixação para os músculos que movimentam as asas, era relativamente pequena. Isso indica que os músculos responsáveis pelo voo eram menores em comparação com os de outras aves que voam. Mesmo tendo asas enormes, o Argentavis provavelmente não tinha força o suficiente para bater as asas constantemente. Por isso, é bem provável que ele aproveitasse as correntes de ar quentes das encostas das montanhas para levantar voo, correndo e se lançando contra o vento para se manter no ar. Depois de lançado, ele tinha a capacidade de percorrer áreas enormes, superiores aos 500 km². É provável que o Argentavis não precisasse bater as asas com frequência durante o voo. Para ter uma ideia, podemos olhar para as maiores aves voadoras que existem hoje. Elas também planam e deslizam pelo ar, usando as correntes térmicas para subir. As batidas de asas provavelmente eram usadas apenas em rajadas rápidas, especialmente em deslocamentos curtos. Tudo isso parece bem interessante, mas na prática não corresponde exatamente à realidade. Primeiro, é difícil confiar nessas estimativas de envergadura e peso, porque a espécie é conhecida por apenas alguns ossos das patas, partes do ombro e uma mandíbula inferior. Isso faz com que precisemos usar dados de outras aves para tentar imaginar seu tamanho. Por isso, uma envergadura de 8 metros acaba parecendo um pouco exagerada. E quanto ao peso, também fica difícil fazer uma conjectura precisa. Não sabemos qual era a envergadura esquelética real de Argentavis, pois não possuímos ossos completos das asas. Para que pudesse atingir tais dimensões, as penas primárias teriam que ser igualmente grandes, medindo até 2 metros, o que me parece improvável, já que aves grandes têm penas de voo menores.
Assim, uma envergadura máxima de 6 metros foi aceita como padrão, sendo os 5 metros a média para a espécie. Sob essa nova perspectiva, uma massa de 120 quilos foi reduzida para os 40 quilos. Isso indica que o Argentavis pode ter sido uma ave mais robusta, com asas relativamente pequenas, ou que suas pernas e membros posteriores podem transmitir uma impressão distorcida por serem mais robustos do que a norma. Por isso, ele não compete mais como a ave com a maior envergadura já registrada, já que as espécies grandes de pelagornis podem alcançar entre 6 e 7 metros, com estimativas mais confiáveis baseadas em material mais completo. Uma outra coisa interessante é que, diferentemente do que se acreditava antes, uma quilha do externo menor e músculos menos desenvolvidos não significava que Argentavis fosse incapaz de bater as asas, mas sim que o voo ativo sustentado era energeticamente custoso e pouco eficiente. Mas a estratégia de se lançar contra as correntes de ar quente a partir de regiões mais elevadas parece ser uma realidade, fazendo uso de suas fortes pernas para a corrida, já que o enorme tamanho de suas asas dificultava uma decolagem a partir do solo. Hoje em dia, acredita-se que o Argentavis se pareça mais com um grande carcará, tanto na aparência quanto no jeito de agir. Ele tinha pernas longas e fortes, um corpo relativamente estreito e um pescoço comprido, o que sugere que passava bastante tempo no chão. Além disso, sua pelve lembra as aves que caminham bastante. Tendo isso em mente, a sua forma de se alimentar também era semelhante à dos carcarás. Era um carnívoro, isso com certeza, mas não um necrófago exclusivo. Surpreendentemente, embora um estilo de vida necrófago não seja impossível, desde a década de 1980, a maioria dos estudos de morfologia funcional sugere que os teratornitídeos eram mal adaptados à necrofagia e, em vez disso, eram predadores ativos. Embora seus bicos em formato de gancho parecessem adequados para rasgar carniça, seu parentesco com os urubus e o fato de muitos exemplares terem sido encontrados nos poços de piche de labreia associados aos restos de outros animais, o seu cenário era mais complexo. Análises detalhadas do crânio de Teratornis merriami, o teratornitídeo mais bem conhecido, mostram um bico largo, cinético e relativamente flexível, mais adequado a capturar e engolir presas inteiras do que rasgar carniças, como fazem os abutres especializados. Evidências químicas dos ossos indicam dieta baseada em animais terrestres, reforçando a ideia de predadores ativos. O esqueleto pós-craniano também sustenta essa interpretação, já que seus pés carecem de garras longas e robustas, típicas de aves que capturam presas com as patas. Então, Argentavis, com um crânio estimado em 55 centímetros, poderia engolir presas de até cerca de 15 centímetros de largura, incluindo animais do tamanho de lebres, pequenos tatus, preguiças e nóton ungulados como Pedothério barryloi. Seu grande porte também lhe conferia vantagem competitiva, permitindo afastar facilmente predadores mamíferos contemporâneos, que no Mioceno sul-americano eram relativamente pequenos em comparação à ave. Apesar disso, sua estratégia reprodutiva provavelmente era lenta, com poucos filhotes e longos períodos de cuidado parental, o que tornava suas populações vulneráveis a mudanças ambientais. Embora não existam evidências diretas sobre sua reprodução, inferências ecológicas baseadas em seu tamanho, metabolismo e estilo de vida sugerem populações pequenas, estáveis e de longa longevidade, provavelmente com expectativa de vida de várias décadas. O Argentavis foi considerado o rei dos céus do sul há cerca de 8 a 6 milhões de anos, mas de repente desapareceu. Ainda não sabemos exatamente por que ele foi extinto tão rapidamente. Antes das glaciações na América do Norte, não há registros de outros pássaros parecidos com ele nos fósseis. Esses teratornitídeos do norte encontraram os humanos no final do Pleistoceno há cerca de 11 mil anos e provavelmente inspiraram os mitos do pássaro-trovão nas culturas indígenas norte-americanas, histórias que ainda são contadas hoje.
Ainda não sabemos o que os primeiros americanos pensariam ao ver um argentavis cobrindo o Sol com suas asas enormes, ou se algum dia uma ave tão grande assim vai evoluir novamente no futuro. E se você ficou até aqui, então é porque gostou ou achou relevante o conteúdo deste vídeo. Então não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e principalmente compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, beleza? Mas é isso, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Tchau!